Olá, seja bem-vindo a mais uma lição de Escola Sabatina. É um prazer ter a tua companhia aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E na lição de hoje, já de número 9, temos o título Frutos Correspondentes. O verso áureo nos declara: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Lucas, capítulo 3, versos 8 a 9. Aqui, nessa semana, vamos continuar nossos estudos com aplicações para os nossos dias. Começamos na lição anterior e vamos dar continuidade neste estudo. Nas 7 primeiras lições tivemos a primeira aplicação dos 3 convites do Evangelho. Todo o cumprimento justamente com o Israel antigo. E agora estamos vendo como se deu os frutos deste Israel moderno. Então aqui neste texto, João Batista traz essa reprovação àqueles que, devido à sua relação sanguínea, por ter como pai Abraão, achavam que isso já era o suficiente para terem o favor divino. Mas aqui diz da necessidade de haver frutos correspondentes a um arrependimento genuíno diante de Deus. E aqui diz o quê? Que poderia Deus suscitar filhos a Abraão até das pedras, ou seja, é uma forma do profeta João Batista, aquele precursor do Messias, nos declarar a importância de colocarmos Deus como soberano nessa questão toda e não nos vangloriarmos de nossa posição. E aqui, justamente, já se fala do machado posto à raiz das árvores. E aquela árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Isso vale a nível individual e também a nível denominacional. Possamos estar atentos a tudo isso, então. Nada importa ser filho de Abraão e não produzir as obras de Abraão, como está dizendo aqui. Agora vamos à primeira pergunta. Diz assim: qual é a norma para representar a Igreja de Deus hoje? Há alguma mudança nas promessas ou exigências de Deus? Ele mudou alguma coisa? Então vamos ao primeiro texto, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Malaquias 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Temos aqui 2 textos que provam mais do que claramente que Deus não muda. Não muda por causa da vontade do homem, não muda em momento algum, né? Então a nota que nós temos aqui do ano de 1882, publicada no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 240, nos declara o seguinte: quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja primitiva, os irmãos amavam-se uns aos outros, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 46 e 47. Aqueles cristãos primitivos eram poucos em número,
sem riquezas ou honras, mas exerciam poderosa influência. Deles irradiava a luz do mundo. Era um terror aos malfeitores, onde quer que eram conhecidos seu caráter e doutrinas. Por isso eram odiados pelos ímpios e perseguidos até a morte. A norma de santidade é hoje a mesma que nos dias dos apóstolos. Nem as promessas, nem as reivindicações de Deus perderam coisa alguma de suas forças. Mas qual é o estado do professo povo do Senhor em comparação com a igreja primitiva? Onde está o Espírito e o poder de Deus que naquele tempo acompanhava a pregação do Evangelho? Ai, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. Maravilhoso esse texto, poderíamos aqui nos delongar muito. De fato, é uma constante nos escritos de Ellen White essa necessidade de cada um de nós buscarmos, a nível individual e coletivamente, de maneira a comunidade a qual participamos, reaviver a primitiva fé e prática, aquela que habitava na igreja primitiva cristã. Vemos aqui que eles eram o quê? Poucos em número. Diz que não tinham riquezas ou honras, mas olha só, diz aqui que eles exerciam poderosa influência. Diz que onde é que eles fossem conhecidos, se sabia o que? Do caráter e doutrinas deles. Que maravilhoso, que possamos ter essa influência também hoje na sociedade. Somos ao mesmo tempo cidadãos de um outro reino, aguardando o estabelecimento da pátria celestial e ao mesmo tempo estamos influenciando a sociedade positivamente. Onde quer que havia cristãos, havia então uma influência benéfica naquela sociedade. Sim, em lições passadas fala uma parte que eu acho muito importante, que serve para nós, com certeza, temos a segunda aplicação, que diz que os judeus daquela época, o antigo Israel, roubaram tanto a Deus quanto as pessoas, os gentios, as pessoas que estavam à volta deles. Roubaram a Deus pelas reivindicações que não cumpriram de Deus e roubaram aos outros, ao próximo, pelo exemplo, bom e santo exemplo que eles deveriam dar e não deram. Então a importância do nosso exemplo é de suma importância. Sim. E aqui no parágrafo seguinte, nos mostra que a norma de santidade realmente é a mesma. E também as promessas e reivindicações de Deus não perderam qualquer força. Isso me lembra quando alguns cristãos nos dizem que a lei foi abolida, né? Nós sabemos que não foi abolida, que Deus veio para cumprir a lei e não para aboli-la. E a gente vê aqui que ele não muda em momento algum, sua santa lei também não mudou, é imutável e foi escrita em pedras por conta disso. Sim, e sempre quando entra esse assunto há o questionamento, mas e aquelas cerimônias, aqueles sacrifícios, acaso não findaram? De fato, naturalmente, quando aqueles símbolos encontrassem o seu cumprimento era em Cristo, deveriam findar naturalmente, mas elas serviram ao seu propósito. Enquanto foi necessário, prosseguiram. Uma vez que Cristo veio, não fazia mais sentido continuar com elas. Coisa bem diferente da lei moral de Deus, que é a própria transcrição, representa muito bem o caráter de Deus. Então, de fato, ela é eterna, ela é imutável. Isso mesmo, é de vital importância entendermos que existem duas leis. E quando está dizendo de uma lei que foi abolida, com certeza não é a lei que foi dada lá no sinal pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, né? Vamos agora para a segunda pergunta. Diz assim: como foi comparada a denominação adventista? Que frutos Deus esperava que produzisse? Em Gênesis 4, no versículo 7, nos fala o seguinte: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
Que belíssimo texto, né? Então fala que se bem fizermos, por que não vamos ser aceitos? Não tem porquê. Mas se mal fizermos, o pecado cai sobre nós. Mas é nosso dever dominar sobre ele, sobre o pecado. Diz também em Isaías 5, de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito de sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse boas uvas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Israel e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nelas sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Aqui nós temos a parábola da vinha, e aqui ao final dos versículos já temos o significado dessa parábola, né? Então fala que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. Então fala aqui que o Senhor, o dono da vinha, fez tudo por essa vinha, podou-a, arou, regou, fez de tudo pela terra para que ela produzisse uvas boas, para que produzisse belíssimos frutos, mas fala que deu uvas bravas e não se podia entender por que aconteceu isso. Então, de fato, já estudamos sobre esse assunto lá nas lições 4 e 5, sobre a parábola da vinha, e agora surge a pergunta: seria por acaso uma forçação, então, aqui da nossa parte, aplicar Isaías 5 como uma representação para o Israel moderno? Vamos ver agora nas notas do Espírito de Profecia se há essa correspondência ou não destes textos, então, referentes a Isaías 5. O Senhor plantou sua igreja como uma vinha em campo fértil. Com o mais terno cuidado, ele a cultivou, para que produzisse frutos de justiça. Sua linguagem é: que mais se pode fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? A parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós. A igreja desta geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos e espera os frutos correspondentes. Aqui novamente faz menção ao que já lemos lá em Isaías, falando que o Senhor fez tudo pela vinha, plantou-a, né, como uma vinha em campo fértil. E a linguagem dele era: o que mais eu poderia ter feito por essa vinha? Uma citação direta de Isaías 5, portanto, aplicando para a igreja, tanto o texto do Quinto Testamento para a igreja, como do Parábola de Jesus, também aplicando para a igreja desses últimos dias. Então, nós vemos aqui que, de fato, não é algo de imaginação aí fértil, mas baseado na autoridade profética. Terceira pergunta: que declara a profecia acerca do procedimento dessa igreja? Que frutos produziram os judeus e que frutos ela, a igreja, também produziu com a apostasia? Como foi o seu progresso? Jeremias 5, versículo 8 a 9.
Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por essas coisas? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então aqui nós temos a continuação do texto do quinto testemunho que nos declara: mas essa vinha plantada por Deus inclinou-se para a terra e prendeu suas gavinhas em volta de suportes humanos. Seus ramos se estendem por toda a parte, mas produz frutos de uma videira degenerada. O Senhor da vinha declara: esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. O Senhor concedeu grandes bênçãos à sua igreja. A justiça exige que ela devolva esses talentos com juros. Como aumentaram os tesouros da verdade confiados à sua guarda, aumentaram também suas obrigações. Mas em vez de desenvolver esses dons e avançar no rumo da perfeição, ela volveu atrás daquilo que alcançara em sua experiência anterior. Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. A última frase, então, aí do Grande Conflito, página 378. Então, de fato, temos que ter esse princípio em mente, sempre que formos estudar um assunto, de maneira que a Bíblia, o Espírito de Profecia, nos seja útil hoje. Não simplesmente estudar as histórias e achar que aquilo foi para eles. Para nós não tem correspondência nenhuma. Não é assim. O estudo justamente deve ser o quê? Onde quer que exista causa idêntica, podemos ter a certeza o quê? Que os mesmos efeitos se seguirão. Dessa maneira, vemos aqui a triste história de Israel, que já estudamos nas primeiras lições, e não será diferente em relação a uma igreja que partir para este lado de o quê? Inclinar-se para a terra e não para o alto, para o céu, prender suas gavinhas em volta de suportes humanos, não é pelo poder do Espírito, mas sim através de favores humanos, favores então mundanos muitas vezes, e diz aqui que por outro lado, é inegável que inclusive não há poda desta vinha e os ramos começam o quê? Se estender por toda a parte. Mas, apesar de os ramos se estenderem por toda a parte, produz o que? Frutos de uma videira degenerada, que diz. Então, de fato, aqueles que são especialistas aí nessa área, né, do cultivo aí, dos vinhedos, é necessário algo primordial para a manutenção de uma vinha saudável, para ela produzir frutos bons, é a poda. E isso, então, a devida disciplina eclesiástica que Deus deixou para a sua igreja, como está lá exposto em Mateus 18 e em tantos outros textos, é ignorada. E por isso seus ramos se estendem por toda parte. Sim, e eu iria ainda mais longe, né? A gente pensa que para eles aconteceu, para nós é diferente, ao contrário, para nós é pedido mais, pois nós temos mais luz e temos o exemplo deles que nos deram, mas muitas vezes o que ocorre é pior que se ocorre, né? Justamente por isso se torna pior, né? À medida que a luz é maior. Não é do ato em si necessariamente levar a uma coisa mais delituosa, mas sim que de fato Deus julgará dessa maneira, de acordo com a luz, realmente. Vamos para a quarta pergunta. Que frutos deve produzir a Igreja de Deus? Portanto, quem passou a ser a Igreja verdadeira? Em Romanos 9, no versículo 27, diz: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Em João 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui em Romanos mostra-nos que não importa o tamanho, o número dos filhos de Israel, é um remanescente, é um restinho que será salvo. É porque todos não têm oportunidade? Não.
Todos têm oportunidade, né? Deus morreu por todos, mas é porque só um remanescente que vai obedecer aos reclamos de Deus. No livro Atos dos Apóstolos, na página 11, nos esclarece mais. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho. Almas fiéis constituem desde o início a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência e, ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. No Profetas e Reis, na página 713, nos declara: aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, ele executará afinal por meio de sua igreja na terra hoje. Ele arrendou sua vinha a outros lavradores, isto é, a seu povo que guarda o concerto e que fielmente dá os seus frutos. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor são contadas entre o Israel espiritual, e em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo povo. Então, que frutos deve produzir a igreja de Deus? Lá em João diz que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Portanto, quem passou a ser a igreja verdadeira? Então, como lemos aqui na nota, fala que em todos os séculos Deus teve fiéis remanescentes que formaram a igreja de Deus na terra. Lembrando que os discípulos, eles eram o remanescente, mas eles não estavam dentro da igreja judaica. Então, muitas vezes o remanescente, ele precisa sair de dentro da sua igreja, não porque ele quer, como nós já falamos em outras lições, mas porque ele é obrigado. Porque ali a palavra de Deus não está sendo obedecida, os reclamos de Deus não estão sendo cumpridos, então ele é obrigado a sair, ou por vontade própria, ou porque é excluído. Sim, esse ponto é muito interessante porque há um primeiro momento os pregadores são impedidos de pregar a verdade, há a exclusão destes e por consequência depois outros tomam posição voluntariamente ao lado da verdade. Mas então não é uma questão de um desejo, né, de formar uma nova organização, uma nova denominação, mas de fato encontramos aqui esse ponto muito interessante que foi levantado de um remanescente dentro da igreja. Muitos querem pregar, dizer, eu vou ser fiel, vou ser uma minoria, né? Bom, se for dessa maneira, poderíamos até escolher em que denominação seríamos essa minoria, né? Seja em qualquer igreja de cunho protestante, de cunho católico romano, ortodoxa, muitas opções, e eu vou ser o fiel à minoria lá dentro. Mas de fato aqui nós vemos na experiência dos apóstolos que foi diferente. Chega um momento realmente que se torna insustentável, podemos assim dizer, e há a formação de um grupo novo. Vamos à quinta pergunta. Que frutos são de valor para a igreja de Deus? Em Mateus 7, no versículo 16 e 17. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Texto do Parábola de Jesus, página 298, nos declara: a igreja é muito preciosa aos olhos de Deus. Ele não a avalia por suas prerrogativas exteriores, mas pela sincera piedade que a distingue do mundo. Estima segundo o crescimento dos membros no conhecimento de Cristo, segundo o progresso na experiência espiritual. Cristo anseia receber de sua vinha os frutos da santidade e desinteresse,
Espera os princípios de amor e benignidade. Toda a beleza da arte não pode ser comparada do temperamento e caráter que devem ser revelados nos representantes de Cristo. A atmosfera de graça que circunda a alma do crente, o Espírito Santo que opera na mente e no coração, é o que faz um cheiro de vida para a vida e faculta a Deus o abençoar sua obra. Uma congregação pode ser a mais pobre da terra, pode não ter atrativo algum de pompa exterior, mas se os membros possuírem os princípios do caráter de Cristo, terão sua paz no Espírito. Os anjos unir-se-ão a eles na adoração. O louvor e a ação de graças de corações reconhecidos ascenderão a Deus como suave sacrifício. Nós vemos por essa nota que Deus não se importa com quantidade, mas sim com qualidade. Ele não se importa com o exterior, mas sim com o interior dos membros, com o crescimento que esses membros têm espiritual, na sua vida espiritual. É assim que Deus se importa. E aqui são citados alguns frutos, né? A santidade, desinteresse, amor, benignidade. Nem toda a beleza da arte pode ser comparada ao caráter do cristão. Vamos para a sexta pergunta, nos declara assim: como ficaram os representantes do velho tronco da videira, os que produziram uvas bravas? Por que o povo não percebeu a apostasia? Marcos 2, 21 a 22 diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Noutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. No quinto testemunho para a igreja, na página 240, nos diz: mas, em vez de desenvolver esses dons e avançar no rumo da perfeição, ela volveu atrás daquilo que alcançara em sua experiência anterior. A mudança em seu estado espiritual processou-se gradualmente e quase imperceptivelmente. Ao começar a buscar o louvor e a amizade do mundo, sua fé diminuiu, seu zelo acabou, sua fervorosa devoção cedeu lugar à formalidade morta. Cada passo rumo ao mundo foi um passo para mais longe de Deus. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram acariciados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. E no quinto testemunho para a igreja, na página 238, continua: tem ultimamente surgido entre nós homens que professam ser servos de Cristo, mas cuja obra se opõe àquela unidade que nosso Senhor estabeleceu na igreja. Tem métodos e planos de trabalho originais. Desejam introduzir mudanças na igreja segundo suas ideias de progresso e imaginam que desse modo se obtenham grandes resultados. Esses homens precisam ser discípulos em vez de mestres na escola de Cristo. Estão sempre desassossegados, aspirando realizar alguma grande obra, fazer algo que lhes traga honra a si mesmos. Precisam aprender aquela mais proveitosa de todas as lições, a humildade e fé em Jesus. Muito profundo esse texto. Nos fala que a mudança em seu estado espiritual processou-se gradualmente, quase imperceptivelmente. Assim a apostasia vai adentrando numa igreja. Infelizmente, nós vemos que aquela fervorosa devoção cedeu lugar à formalidade morta. Mas aqui diz que primeiro aconteceu o quê? Começou-se a buscar o louvor e a amizade do mundo. Isso que trouxe uma diminuição da fé e da devoção espiritual. E hoje nós vivemos já há mais de 100 anos depois desses escritos, nós vemos então os resultados disso tudo.
Vemos que estes homens que tinham planos originais tiveram a oportunidade de adotar esses métodos que diz aqui que introduziriam mudanças na igreja, mas era para obter o quê? Grandes resultados, grande progresso. E aqui, de fato, estes então, que Ellen White os define como espíritos desassossegados, eles aspiravam uma grande obra, não estavam satisfeitos com o servir a Cristo de maneira humilde. Infelizmente, é triste a gente ver o que é exposto nisso tudo e que seja uma advertência para nós. Vamos à 7ª pergunta. De que maneira Satanás tem procurado impedir o avanço da mensagem? E o que é dito acerca de apostasias de dirigentes? Aqui nós temos, primeiramente, textos do Testemunho para a Igreja, volume 1, página 260, 261, escrito em 1862. Diz assim: Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesados na balança e encontrados em falta. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados, e também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Vamos fazer uma pausa nesse trecho, antes de vermos as demais notas. Encontramos então Satanás procurando colocar a igreja naquele espírito de mornidão referente àquele período de Laodiceia, de maneira que permaneçam na atividade e não propaguem a verdade. Um outro problema que é destacado aqui é em relação aos pregadores e a igreja sancionar, permitir, consentir que continue pastores não santificados ministrando a palavra e doutrina. O resultado é nefasto de tal coisa. E continuando agora no Eventos Sinais, na página 179, um texto da Review Herald de 11 de setembro de 1888, diz que muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele, e as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Manuscript Releases, volume 11, página 91, escrito em 1886, também diz que quando eu vejo homens sendo exaltados e glorificados, enaltecidos como quase infalíveis, eu sei que ali deve acontecer uma terrível sacudidura. E temos um último parágrafo ainda. Haverá um exército de crentes inabaláveis que permanecerão tão firmes quanto uma rocha durante o teste final. Mas, naquele exército, onde estão aqueles que têm sido os porta-estandartes? Onde estão aqueles cujas vozes soaram na proclamação da verdade aos que estavam no pecado? Alguns deles não estão lá. Nós os procuramos, mas no tempo da sacudidura eles têm sido incapazes de permanecer e têm passado para as fileiras do inimigo. Que texto mais duro e pesado. Então aqui diz que algumas pessoas que se tinha certeza que estariam lá não estarão, pois no tempo da sacudidura foram sacudidos fora e passaram para a fileira do inimigo. Então, realmente, nós encontramos aqui essa situação de terrível sacudidura de dirigentes da igreja, mas o próprio ambiente, um ambiente que realmente favoreceu a exaltação, a glorificação própria, os próprios membros considerarem eles como infalíveis, tudo isso levou também a essa derrocada, de maneira que se torna algo prejudicial para ambas as partes.
faz mal para o pastor, faz mal para as pessoas. Tanto é que quando cai um líder, muitas vezes outras pessoas são levadas juntas porque não estavam olhando para Cristo, mas sim para o homem. Exatamente. Vamos à 8ª pergunta. Qual a razão de uma dura reprovação da mensageira do Senhor em 1868? Aqui no segundo testemunho para a igreja, na página 63, também teremos texto do segundo testemunho para a igreja na página 124 e também na 125. Há-de o povo que está se preparando para tornar-se santo, puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e viver de sua carne, deliciando-se com ela como uma iguaria? Do que o Senhor me tem mostrado, esta ordem de coisas há de mudar, e o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. Prezados irmãos e irmãs, Deus determinou que a luz da igreja aumente e brilhe mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Preciosas promessas são feitas ao povo de Deus sob condição de obediência. Se como Caleb e Josué vocês tivessem seguido completamente ao Senhor, Ele exaltaria seu grande poder em seu meio. Por sua influência, pecadores seriam convertidos e os apóstatas resgatados. Mesmo os inimigos da fé, embora pudessem opor-se e falar contra a verdade, admitiriam que Deus estava com vocês. A incredulidade, o orgulho, a cobiça e o amor ao mundo, existentes no coração do professo povo de Deus, ofendem os santos anjos. Quando veem os terríveis e presunçosos pecados existentes no coração de muitos professos seguidores de Cristo, e como Deus tem sido desonrado por sua conduta contraditória e distorcida, os anjos choram. Aqueles que mais estão em falta, que causam grande fraqueza na igreja e trazem desonra sobre sua santa profissão de fé, não parecem alarmados ou convencidos, mas se sentem como que prosperando no Senhor. Situação de cegueira, então, é apresentado aqui. São duras reprovações, já numa data de 1868, bem precoce, mostrando a dificuldade relacionada à incredulidade, orgulho, cobiça, e nos fala então, inclusive, daquilo que estava sendo um dos pontos de incredulidade. A mensagem da reforma de saúde tinha vindo em 1863. Até então já tinha se passado 5 anos. E muitos não queriam aceitar os requisitos, as exigências de Deus, inclusive do abandono da alimentação carne. Mas Ellen White faz aqui uma pergunta retórica, a mensageira do Senhor diz: mas como que estaremos sendo preparados para aquela sociedade dos anjos celestes e continuarmos a tirar a vida das criaturas que Deus deixou sobre os nossos cuidados? Deliciar-se com a carne como fosse uma iguaria. Então, de fato, ela coloca como algo incompatível da pureza que esse povo deve ter, e diz o quê? Do que o Senhor me tem mostrado, esta ordem de coisas há de mudar. Então, não era para se contentar, se satisfazer nesta condição. Deveria haver uma mudança. Aqui nós encontramos que de fato as promessas preciosas de Deus, elas são feitas sob condição de obediência. Aqui nós encontramos o aspecto também da progressão da luz. Alguém poderia dizer, antes de 1863 não se falava nada disso. Eu vou ser fiel à luz original. Alguém lá poderia dizer isso. Olha, já tinha quase 20 anos de adventismo, e não se falava nada disso, comíamos o que queríamos e agora as coisas mudaram? Sim, mudaram. A igreja então deve avançar, aqui diz, à medida que a luz brilha, aumenta, e assim devemos agir.
ainda fala aqui da tristeza que os santos anjos demonstram ao ver o procedimento desse professo povo de Deus, que diz que eles chegam a chorar de tanta tristeza ao ver tais coisas. Vamos agora para a 9ª pergunta. Diz assim: como agem as sentinelas infiéis? Como a igreja tem desonrado a Deus? Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Aqui temos textos do Espírito de Profecia, do Segundo Testemunho para a Igreja 440 e da 441. Alguns que ocupam a posição de vigias para advertir do perigo o povo de Deus abandonaram sua guarda e descansaram à vontade. São sentinelas infiéis. Permanecem inativos enquanto o astuto inimigo penetra a fortaleza e trabalha com sucesso ao lado deles para demolir o que Deus mandou edificar. Eles veem que Satanás está enganando os desprevenidos e inexperientes. Todavia, se mantêm silentes, como se não tivessem especial interesse, como se essas coisas não lhes dissessem respeito. Não percebem nenhum perigo em particular, não veem motivo para dar alarme. Para eles, tudo parece estar indo bem e não veem necessidade de fazer soar através das trombetas as fiéis notas de advertência que lhes são transmitidas pelos claros testemunhos para mostrar ao povo a sua transgressão e à casa de Israel os seus pecados. Essas reprovações e advertências perturbam a quietude destas sonolentas sentinelas, amantes da comodidade, e não se agradam disto. Dizem em seu coração, senão em palavras: tudo isso é desnecessário, é muito severo, muito cruel. Estes homens estão desnecessariamente perturbados e agitados e parecem indispostos a nos permitir descanso e tranquilidade. Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos. Eles não querem que tenhamos qualquer conforto, paz ou felicidade. Unicamente trabalho ativo, labuta e incessante vigilância agradarão a estes desarrazoados e insatisfeitos vigilantes, porque não profetizam coisas aprazíveis e proclamam paz, paz? Então tudo correrá tranquilamente. Como o antigo Israel, a igreja tem desonrado a seu Deus por distanciar-se da luz, negligenciar seus deveres e abusar de seu alto e exaltado privilégio de ser peculiar e santa no caráter. Seus membros violaram um pacto de viver para Deus e para Ele somente. Uniram-se com os egoístas e amantes do mundo. Orgulho, amor aos prazeres e ao pecado têm sido abrigados e Cristo se afastou. Seu espírito tem sido extinguido na igreja. Satanás trabalha lado a lado com os profetas cristãos. No entanto, são eles destituídos tão completamente de discernimento espiritual que não o percebem. Não assumem as responsabilidades da obra. As solenes verdades que professam crer não são uma realidade para eles. O texto, então, que lemos do ano de 1870, 2 anos depois daquele que lemos na pergunta anterior, aqui nos fala um triste cenário, mas com muita exatidão, mostrando especificamente como agiam alguns vigias. Deixavam, então, tranquilamente o mal entrar para o acampamento. Criticavam aqueles, então, que diziam que eram muito severos, cruéis, desnecessariamente perturbados e agitados. Então, realmente, esses só falam de paz e segurança, reclamam daqueles que profetizam o mal, porque, de fato, acham
que está tudo indo muito favorável. No entanto, nós encontramos aqui no segundo parágrafo o que Deus pensa disso tudo. Neste texto e em tantos outros que serão encontrados ao decorrer desse semestre, nós vemos essa clara comparação do antigo Israel com o Israel moderno, o Adventismo. Nós vemos aqui que realmente há um abuso, há uma negligência. Tudo isso nós estamos encontrando uma vez que estamos vivendo no limiar da eternidade. Estamos com essa que é a mais solene mensagem já enviada. As 3 mensagens angélicas são a última mensagem de advertência ao mundo. E, no entanto, há uma comodidade, há uma tranquilidade que não é correspondente ao tempo em que vivemos. Não podemos nos conformar com isso. Se hoje nós, muitas vezes, até pelo progresso temporal, progresso material que muitas vezes consegue, uma vez que vivemos muitas vezes em países prósperos, livres, e que o cristão pode prosperar nesses países também, mas que isso não venha tirar o nosso vigor, não venha tirar a nossa vontade de servir a Deus e a nossa disposição ao sacrifício. Que realmente tenhamos o desejo de exaltar essas solenes verdades e praticá-las. Então, realmente, aqui é algo para cada um de nós refletirmos. O número hoje de adventistas é muito comparável, então, à questão que se fala de Israel. Mas lá o texto diz que ainda que seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Possamos então estar resguardados dessa maneira, que as promessas se cumpram em nós. Se formos então obedientes, sabemos que isso pode acontecer. E que nós possamos cuidar para que não sejamos estes que querem viver em paz e segurança. Aqui diz que eles dizem, aqueles que não estão nessa maneira, né, que eles são desnecessariamente perturbados e agitados. Nós queremos tranquilidade, paz e paz. Que nós não sejamos assim. Pergunta de número 10 declara: como dizem muitos hoje em dia, por que Deus não faz grandes coisas por seu povo? As bênçãos celestiais estão asseguradas incondicionalmente? Agora teremos um texto do ano de 1872, 2 anos para frente, do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 172. Como o antigo Israel, eles não deram atenção à luz e não podiam ver mais necessidade de restringir o apetite do que o fez aquele povo. Os filhos de Israel queriam carne e disseram, como dizem muitos hoje em dia, sem carne morreremos. Deus deu carne ao rebelde Israel, mas com ela estava sua maldição. Milhares deles morreram enquanto a carne que haviam desejado estava entre seus dentes. Temos o exemplo do antigo Israel e a advertência de não fazermos como eles fizeram. Sua história de incredulidade e rebelião está registrada como especial advertência para que não sigamos o exemplo deles em murmurar contra as reivindicações de Deus. Como podemos prosseguir em nosso caminho assim indiferentemente, escolhendo a própria conduta, seguindo a luz dos próprios olhos e afastando-nos mais e mais de Deus, como os hebreus outrora? Deus não pode fazer grandes coisas por seu povo devido à sua dureza de coração e pecaminosa incredulidade. Os que têm a luz e não andam nela, mas desatendem as reivindicações de Deus, verificarão que suas bênçãos serão mudadas em maldições e suas misericórdias em juízos. Deus quer que aprendamos a humildade e a obediência ao lermos a história do antigo Israel, que era seu povo escolhido, peculiar, mas que trouxe sobre si a destruição por seguir os próprios caminhos. Mais um texto de advertência
trazendo essa comparação até mesmo no aspecto alimentar. O desejo do apetite era por carne por parte deles. Mas aqui diz que muitos hoje em dia estão da mesma maneira dizendo: sem carne morreremos. É necessário o restringir do apetite. Aqui nós vemos isso e muitas vezes se leem aquelas histórias do antigo Israel e não se tira as lições necessárias. Deus enviou, então foi uma bênção que Deus enviou a eles, enviou carne para eles se satisfazerem, em abundância Deus enviou. Mas é isso que o texto está dizendo? De forma alguma. O texto bíblico já nos explica tudo isso. Não precisamos do Espírito de profecia para nos orientar nesse aspecto, porque na própria leitura nós vemos que Deus enviou de fato a maldição. Muitos, milhares morreram com a carne entre os dentes. A própria forma que Deus se expressa também mostra a ira de Deus. Agora vocês não vão comer um dia, nem 2, nem 3, nem 10, mas 30 dias. E ficou forrado o chão a uma certa altura de tantos codornizes foram enviados. Então realmente nós vemos que Deus de maneira irada manda juntamente com a carne a maldição. Morreram 24.000 pessoas, né? Então isso não pode ser uma bênção. Não era normal morrer 24.000 pessoas, né? E aqui então vemos que realmente Deus queria fazer grandes coisas, mas o elemento humano fica aquém e Deus não pode realizar tal obra. E que realmente essa última parte aqui esteja bem fixada em nossa mente. Foi até feita a pergunta: as bênçãos celestiais estão asseguradas incondicionalmente? Não devemos ter dúvida que não é dessa maneira incondicional. Infelizmente, as denominações tomam para si um direito que vimos já pelo exemplo de Israel que não deve ser. Israel é o quê? O ramo natural, o ramo original, e foi rejeitado. O que dirá de nós? Então o ramo implantado lá, que foi justamente enxertado, uma oliveira silvestre. Então vemos aqui que de fato toda aquela grande luz, toda aquela grande bênção pode ser transformada no quê? Em maldição, e suas misericórdias em juízos. Então Deus quer que aprendamos aqui, diz, com essa história do antigo Israel, para não repetirmos a história. Exatamente. Nós sabemos que o que comemos influencia em como pensamos também. Então, para que nós podemos entender a palavra de Deus melhor, com mais clareza, nós precisamos, por dentro, estarmos limpos também dessas coisas que entorpecem o cérebro. Vamos à 11ª pergunta. Nossos hábitos de comer e beber revelam algo? Será que revelam algo? Muita coisa, né? Aqui temos um texto do Sexto Testemunho para a Igreja, 372, e também outro texto do Conselho sobre o Regime Alimentar, 382. Diz assim: nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime carne. Alimentou-os com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno, e quanto mais concentravam os pensamentos nas panelas de carne do Egito, tanto mais aborreciam a comida que Deus lhes deu para conservar a saúde física, mental e moral. Anelaram as panelas de carne, e nisso fizeram justamente como têm feito muitos em nossos dias. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos
que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Belíssimos textos de esclarecimento para nós, porque o vegetarianismo, e não só o vegetarianismo, mas todo um compêndio aí no regime alimentar. Então, combinar os alimentos, não comer coisas gordurosas, frituras, coisas que vão deixar nosso sistema imunológico fraco, debilitado. E aqui, mas principalmente a carne, não deve entrar no organismo de um cristão, de forma alguma. Aqui diz que ele causa dano físico, mental e espiritual. Aqui também lembra do caso de Daniel, que é uma história na Bíblia que nós podemos ver o quão fiel foi Daniel a essa questão, Daniel e seus amigos a essa questão do comer carne, que colocaram a sua própria vida em risco, mas não desobedeceram aquilo que com certeza eles já aprenderam na própria casa deles com seus pais. Aqui diz também do povo de Israel que Deus não queria mais que eles tivessem uma alimentação carne. Tirou a alimentação carne, deu o pão do céu, pão dos anjos. Acho que nunca aconteceu de um humano comer pão do céu, né? Mas mesmo assim, eles lembravam lá do Egito, no tempo que eles ficaram como escravos, e queriam de novo aquela comida carne do Egito, e não estavam satisfeitos com o próprio pão do céu que caía para eles. Irmãos e amigos da Palavra de Deus, aqui a gente poderia passar essas lições de uma maneira aqui mecânica, mas a gente deve ler esses textos e mover algo em nosso coração quando lemos. Meditarmos no que estamos em falta e melhorar. E aqui nós vemos que de fato é isso. Como pode eles não valorizarem, não apreciarem o maná? Tem uma resposta muito simples, porque eles estavam valorizando a carne. Então, de fato, a comida é muito estimulante, né? E a carne é considerada também um estimulante, segundo o Espírito de Profecia. Leiam os textos, não faltam evidências quanto a isso. Então nós sabemos que há uma série de proibições, o tabaco, o café, o chamate, e a carne é um estimulante também. Então nós temos que entender que isso roubava então o desejo deles pelo maná. Deus estava de maneira gradual procurando transformá-los à sua semelhança, de maneira que as leis trazem isso, procurou levá-los nesse sentido, mas eles estavam muito distantes da norma de Deus. Nem por isso nós vamos deixar de observar, como a Nayara já falou, que havia lares em Israel que procuravam agir de acordo com que norma? A alta norma, aquele desejo, aquele plano original de Deus. Era todo Israel que fazia isso? Não. Mas alguns poucos, tal como a família de Daniel. Já então, fala, não, Deus não se agradou quando deu os animais limpos. Deus tolerou aquela situação. Deus não queria dar o divórcio, Deus tolerou aquilo temporariamente para Israel. E agora, nós que vivemos nos últimos dias, no tempo da restauração de todas as coisas, acharmos que ainda é tempo para Deus ficar tolerando, como não tivéssemos vindo de 400 anos de escravidão, em ignorância quanto ao conhecimento de Deus e até ao conhecimento básico da vida. Essa era a condição deles e Deus ainda tolerou eles nessa situação. O mesmo vai acontecer conosco? Pensemos bem quanto a isso. Aqui ainda nos diz dos danos, né, como foi comentado. E uma pergunta que sempre surge é a seguinte: comer carne é pecado? Nos faz essa pergunta e muitas vezes se quer uma resposta simplista para ela. Alguns vão dizer que, em certo sentido,
Qualquer transgressão da reforma de saúde é um pecado, mas em certo sentido, mas que não é uma transgressão direta da lei de Deus. E assim nós vamos não chegando a conclusão nenhuma, né? Cada um usando um parâmetro para dizer o que é pecado, como considerar o assunto e como lidarmos com esse ponto. Então, de fato, aqui no texto falou que traz dano físico, mental e espiritual. Se traz dano espiritual, é pecado ou não? Sabemos que é. Não é simplesmente, veja bem, não estamos falando aqui numa questão de saúde somente, de um dano só físico, mas algo que vai afetar a nossa moralidade. A nossa mente ficará embotada de maneira que afetará também espiritualmente. E assim, também roubaremos o nosso próximo daquele serviço que deveríamos fazer. Mas tudo isso muitos enxergam como algo muito aprofundado, que nesse sentido muitas coisas poderiam ser incluídas. Bom, como estamos estudando neste tema, na realidade, a carne traz numa outra categorização, distinta de outros pontos. Aqui deve ser um ponto basilar, como nós estamos vendo, de abandono. A partir dele, a pessoa aprenderá, então, depois outras coisas também que devem ser rejeitadas. Aqui fala, inclusive, destes, então, que são só meio convertidos quanto à questão de comer carne, que sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. De fato, diante desses textos, nós podemos ir para algo mais direto. Eu estou tomando tempo de cada irmão, cada amigo da Palavra de Deus para raciocinarmos juntos quanto a esses assuntos. Não podemos deixar de maneira indecisa, não sabermos o que dizer, como nos posicionarmos. Cada um de nós temos que ter convicção, claridade das nossas posições. Depois os irmãos podem cobrar no particular, nos comentários, um texto que eu vou citar aqui, que é justamente que Ellen White aplica o não matarás da lei de Deus, o 6º mandamento. Ela diz que abrange até mesmo os animais. Envolvido na coluna de nuvem, o Senhor Jesus havia dado especial indicação quanto à prática de atos de misericórdia para com o homem e os animais. Embora a lei de Deus requeira supremo amor a Deus e amor imparcial ao próximo, o vasto alcance dos seus reclamos toca também as criaturas mudas que não podem expressar em palavras suas necessidades e sofrimentos. Review and Herald, 1º de janeiro de 1895. Beneficência Social, página 47. Não fica só, então, com o assassinato, o homicídio, mas sim o matar o animal é abarcado aqui, abrange na morte dos animais, há uma violação do não matarás. Poderíamos, sem o espírito de profecia, chegar a uma conclusão semelhante, será? Poderíamos. Então, Isaías 66 nos fala: quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Está lá em Isaías 66, verso 3. Então, nós devemos analisar todos esses aspectos. Não faltam evidências. É ao contrário do que muitos declaram por aí. Teríamos o aspecto do dia da expiação para comentar, daquela classe professa do povo de Deus que no dia da expiação está falando o quê? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Degolam-se ovelhas, comem-se bois. E aí então continua nessa situação. Então não faltam textos bíblicos do Espírito de Profecia para nos firmarmos nestes assuntos. E agora nós vamos entrar na última pergunta, que é algo também que temos aqui várias notas para ler, para não restar dúvidas ao final da leitura. A pergunta 12 diz assim: que testemunho de vida nos é deixado por Ellen White
quanto ao abandono da alimentação cárnea a partir de 1863, quando raiou a luz? Então aqui nós vamos ver nas próprias palavras da mensageira do Senhor, em vários textos, que testemunho ela deixou. Será que ela foi pusilânime nessa questão? Não abandonou completamente? Fazia mais ou menos a reforma de saúde? O que ela diz? Vamos ver então. Aqui temos trechos de vários livros, os livros vão estar aparecendo aí na tela para vocês. Foi na casa do irmão A. Willard, em Otsego, Michigan, a 6 de junho de 1863, que me foi exposto em visão o grande tema da reforma de saúde. Por anos pensei que para ter resistência dependia de um regime cárneo. O comer carne removia provisoriamente esse desfalecimento. Concluí, portanto, que no meu caso a carne era indispensável. Mas desde que o Senhor me apresentou, em junho de 1863, a questão do comer carne em relação com a saúde, deixei o uso desse alimento. Durante algum tempo foi bastante difícil gostar de pão, que antes pouco me apetecia. Perseverando, todavia, cheguei a consegui-lo. Tenho vivido cerca de 1 ano sem carne. Isso foi escrito no ano de 1864. Não mudei minha conduta em nada desde que adotei a reforma de saúde. Não voltei nem um passo atrás desde que a luz do céu iluminou pela primeira vez o meu caminho. Ao fazer essas mudanças em meu regime, recusava-me a ceder ao paladar, deixando que ele me governasse. Ficará isto no caminho de minha obtenção de maior força, para que eu possa assim glorificar ao meu Senhor? Permanecerá em meu caminho por um momento? Nunca! Sofri intensa fome, eu comia muita carne, mas quando enfraquecia, punha os braços sobre o estômago e dizia: não provarei nenhum pedacinho, comerei alimentos simples ou absolutamente nada comerei. O pão me era repugnante, raramente comia um pedacinho. Há alguns aspectos da reforma eu podia suportar muito bem, mas quando cheguei ao pão fiz forte objeção. Ao fazer essas mudanças, enfrentei uma grande luta. As primeiras 2 ou 3 refeições não me foi possível comer. Disse ao meu estômago: você vai esperar até que possa comer pão. Dentro em breve pude comê-lo, e pão integral também. Este eu não podia comer anteriormente. Agora, porém, gosto dele e não tenho tido perda de apetite. Conselho sobre regime alimentar, página 492, temos um texto do ano de 1908 que nos declara: estou agora em meus 81 anos de idade e posso testificar que, como uma família, não ansiamos as panelas de carne do Egito. Tenho conhecido alguma coisa dos benefícios a serem recebidos mediante o viver os princípios da reforma de saúde. Considero um privilégio, bem como um dever, ser adepta da reforma de saúde. No 9º Testemunho para a Igreja, nas páginas 158 e 159 do ano de 1909, nos declara: os princípios do regime alimentar significam muito para nós, individualmente e como povo. Quando pela primeira vez me veio a mensagem da reforma alimentar, eu era fraca e muito débil, sujeita a desmaios frequentes. Roguei a Deus que me auxiliasse e Ele me apresentou a grande questão da reforma de saúde. Revelou-me que os que pretendem guardar os seus mandamentos devem ser postos em relação sagrada com Ele e, por meio da temperança no comer e no beber, conservar o espírito e o corpo nas condições mais favoráveis para o seu serviço. Essa luz me foi uma grande bênção. Tomei posição como observadora da reforma de saúde, sabendo que o Senhor me fortaleceria. Tenho hoje melhor saúde do que na juventude, apesar da minha idade. Houve quem alegasse que não tenho seguido os princípios da reforma de saúde.
tais como os defendo em meus escritos. Posso, entretanto, dizer que tenho sido fiel a essa reforma. Os membros da minha família sabem que isso é verdade. É muito claro, nós vemos aqui nos textos que Ellen White, desde quando recebeu a luz da reforma de saúde na questão da carne, ela parou imediatamente e nunca mais voltou. Aqui ela conta um pouco da experiência dela, como ela teve dificuldade, pois ela era uma pessoa que comia quase que só isso, né? Comia, se alimentava muito de carne. Então ela diz que passou várias refeições sem comer nada e dizia ao estômago, né, fazendo uso do domínio próprio que nós devemos ter em relação aos alimentos. Se não comer este que é o alimento saudável, você não comerá nada. E assim foi. Então, realmente, nós temos que estar atentos a muita boataria que existe. E esses boatos não é de hoje. Observe que ela faz referência a isso. Já havia pessoas na época em que ela estava viva que diziam que a irmã White não é uma verdadeira seguidora da reforma de saúde. Eu vi ela fazendo isso, eu vi ela fazendo tal coisa, comendo tal coisa. Não faltaram esse tipo de casos. Houve situações até em que ela mesma falou que, de uma maneira, numa exceção, ela de fato, por exemplo, numa certa vez, quando estava em viagem marítima, teve muito enjoo, né? A tal da maresia, né? E diz que ela então tomou um pouco de café. Café sem açúcar, nada, né? Um café bem concentrado, forte, tomou um pouco para ver se passava. Ela fazia uso do café? Claro que não, e até ela procurou fazer um uso medicinal, seja isso aceitável, objetável, seja como for, não era do propósito dela fazer do café um alimento regular. Aquilo lá foi por uma finalidade muito específica, não foi nem para agradar o apetite. Então, infelizmente, as pessoas já na época dela pegavam detalhes isolados e ela, claro, ela era uma pessoa, inclusive, poderia ser falha em algum ponto. Só que ela nos garante o quê? Que neste ponto da carne ela não foi. Ela diz que desde que recebeu, ela sempre tem sido fiel a este ponto. Se ela diz, a menos que alguém venha considerar ela como mentirosa, não tem como considerar de outra maneira do que senão que ela se tornou vegetariana a partir de 1863. Sobre a luz da reforma de saúde, vale um adendo ainda, que mesmo antes dessa data, é fato de que Ellen White já recebeu iluminação divina para falar sobre alguns pontos que até mesmo outras igrejas muitas vezes defendiam a temperança e se colocavam contra as bebidas alcoólicas, contra o fumo, e de fato isso já veio uma luz de antes. E ela incluía nesses estimulantes, ela fala, por exemplo, do ópio, que era mais comum na época as pessoas de maneira regular utilizarem. Ela fala sobre então o café e também o chá verde, o chá mate, que são estimulantes. Então, mas a partir de 1863 que vem especificamente a questão da carne. Entrou outros pontos também, mas a carne antes de 63 ela não tinha recebido essa luz. Então, nessa data aqui de junho de 63, na casa desse irmão, quando ela mesma fala a visão do grande tema da reforma de saúde, foi uma longa visão de horas que ela teve. E foram expostos vários princípios e um ponto que foi assim central foi a questão do abandono da alimentação carne. Foi um divisor de águas, de maneira que os fiéis começaram a abandonar, mas havia uma outra classe que, em incredulidade a essa luz, acabavam de fato não seguindo ela. Isso durante anos e anos ela foi lutando em relação a isso. E infelizmente há pessoas até que utilizam alguns textos para dizer que
A despeito disso tudo, não deveria ser uma prova de comunhão na igreja a questão da carne. E para estes é necessário explicar que quando Ellen White fala disso, ela está fazendo uma constatação da condição que a igreja estava, não que ela estava falando que aquilo deveria ser mantido. É isso que muitas vezes não é observado. Naquela altura, a igreja não tinha como norma, como prova de comunhão de fato. E o porquê disso? Porque, primeiro de tudo, os próprios pastores ainda, muitos deles estavam comendo carne. Mas ela é tão dura neste ponto que ela diz que eles não eram sequer dignos de receber do dízimo por conta disso. Mas, então, enquanto não se resolver sequer no ministério essa questão, como que seria imposto sobre os membros tal regulamento? Não tem como. Então ela faz uma constatação, mas os textos falam por si próprios que o que Deus queria era que a igreja toda realmente fosse vegetariana, que isso fosse colocado. Ellen White lutou em relação a tudo isso durante todos aqueles anos, fala dos meio convertidos que iriam abandonar e tudo mais, e de fato nós encontramos aqui até perto da morte dela, em 1909, ela lutando nesse sentido, que possamos estar atentos a todos esses detalhes, né? E não sermos enganados por falsos mestres. E podemos ter certeza que essas pessoas que colocam dúvida sobre o procedimento de Ellen White na questão carne são pessoas que querem arrumar um pretexto para continuarem no seu erro. São pessoas que não são convertidas na questão do comer carne. Podem estar certos disso. O povo de Deus deve representar João Batista nesses últimos dias. Durante anos, tem o Senhor estado a chamar a atenção de seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Lucas 1,17. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. Terceiro testemunho para a Igreja, página 61, ou Conselho sobre Regime Alimentar, página 70. Seu regime alimentar puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevaleciam por toda parte. Terceiro testemunho para a Igreja, página 62, ou Conselho sobre Regime Alimentar, página 71. No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Santo Sábado, matrimônio vitalício, alimentação original. Então assim finalizamos esta lição, agradecemos pela companhia até aqui e que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com você. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.